Olá, amigos e professores que acompanham a TV Comentária de Brasília e o site do Simpro. Eu sou Paula Nogueira e este é o TV Simpro. Conosco hoje no estúdio o professor Milton Canuto, vice-presidente da CNTE e também especialista em gestão e planejamento da educação. Tudo bem, professor? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiramente eu informo que o TV Simpro vai abordar neste programa a PEC 241. Vamos explicar um pouco do que se trata essa PEC? Primeiro, essa PEC é uma emenda constitucional que na história do Brasil pós-ditadura militar é a mais perversa que eu já vi no Congresso Nacional. Ela institui um mecanismo de redução de gasto público. Na verdade, é como se ela fosse trabalhar os elementos do gasto público, de reduzir os gastos públicos, mas para isso ela ataca frontalmente a Constituição, ela desmonta a Constituição Cidadã de 88. É um verdadeiro desmonte da Constituição que ela faz. E mais, ela é uma proposta de emenda constitucional para vigorar por 20 anos. Ou seja, ela atinge, inclusive, cláusulas pétreas, porque significa dizer que ela é inconstitucional, porque cláusulas pétreas não podem ser tocadas nesse aspecto. Por que eu digo isso? Porque ela engessa qualquer governo, ou seja, 5 governos futuros estarão engessados sem poder construir sua política econômica ou seu plano orçamentário, porque está impedido pelo que está proposto nessa emenda. Então, é de uma gravidade muito séria, afetando a todos os segmentos, em especial os mais pobres. Perfeito. Bom, ela institui um novo regime fiscal, então, não seria isso? Certo, ela institui um novo regime fiscal que trata do gasto público, e isso por congelamento de 20 anos. Nesse aspecto, significa que ela vai atacar, ela concentra de que, a partir da sua vigência, o crescimento possível para qualquer área e de gasto público não pode ultrapassar o limite da inflação. Ou seja, isso engessa o país, do ponto de vista do investimento nas ações sociais. Nesse quadro, vai inviabilizar todos os programas sociais futuros e o presente para o futuro, vai inviabilizar toda a área tecnológica de investimento, em especial na educação, e vai inviabilizar a infraestrutura. E olha lá, porque um dos aspectos a ser colocado é que, diante da crise econômica que está gerada, essa PEC ela tem a característica de resolver a crise econômica. Ela pode agudizar, porque na prática o que pode ocorrer é que ela vai endividar mais ainda o país. Na verdade, é uma PEC que está a serviço não do povo brasileiro, ela está a serviço do capital. Claramente. Ou seja, isso por trás, porque você não ataca. Por que não se aprova? Para resolver um problema da sociedade e um problema da crise econômica, por que não se aprova o projeto de lei de tributar as grandes fortunas, que era central nesse processo? Por que não se ataca frontalmente os ricos? Ou seja, a medida que está colocada, ela vai atacar frontalmente os pobres e vai afrontar diretamente as questões sociais e os programas sociais, em especial assistência social, saúde, educação, serão os programas mais afetados, são as áreas mais afetadas. Sendo postas, impostas, né, ao povo. Né? Olha, o que significa isso na prática? Significa o seguinte, que os programas, o Brasil, ele conseguiu sair dos seus últimos 15 anos da linha absoluta de pobreza no mundo, graças aos programas sociais de investimento nessa área. Com essa PEC, da forma como ela está se aplicada, ela vai liquidar, literalmente, por exemplo, Bolsa Família, que hoje já está num processo de redução de quase 1 milhão de pessoas no Bolsa Família. Isso apontará a sua liquidação lá na frente. Um outro fator é que diz que a PEC é para, além de garantir a redução do gasto público, vai garantir a geração de emprego. Como é que você gera emprego se você vai atacar em investimento, principalmente a questão da infraestrutura? Por exemplo, no setor de habitação, a tendência de redução proporcional de investimento é de imediato na ordem de 56%, orçamentariamente. Ou seja, significa que
quem gera emprego nesse país é a infraestrutura pública, em especial. São as grandes construções, os grandes investimentos em infraestrutura. Se você não investir em infraestrutura e for levar ao nível da inflação, jamais você vai conseguir, vai estagnado. Esse é um problema grave. Então, essa PEC, ela serve não ao povo brasileiro na sua avaliação, mas sim interesse do capital, não é isso mesmo? Interesse do capital, em especial. Porque, veja, uma outra área, as duas áreas centrais de estrangulamento da sociedade, saúde e educação, por exemplo. Saúde. Na saúde, o que significa, se ela foi implementada do jeito que está, até lá mais 20 anos? E com uma questão mais grave, o relator dessa matéria é o deputado do PMDB do Rio Grande do Sul, deputado Darcísio Perondi. É o relator dessa matéria. Ele piorou o relatório. Por exemplo, ele coloca lá a injeção da DRU, que é a desvinculação de recursos da União, que é aquele contingenciamento de 30%, em todas as áreas por 30 anos. Ou seja, inclusive a educação, que não faz parte desse bolo, passa a fazer. Ou seja, você tem redução imediata de recursos, de investimento de recursos. E no caso da saúde, se a gente pegar e fazer, no caso da saúde especificamente, se a gente fizer um comparativo, nesta medida implementada hoje, se ela tivesse sido implementada há 12 anos, 15 anos atrás, por exemplo, de 2003 a 2015, a mesma medida, a mesma conta, fazendo a mesma conta do que foi investido na saúde nesse período. E olha que a saúde está com todos os problemas que tem e tem um problema futuro grave, porque é uma sociedade que envelhece. Portanto, ela precisa de um alto nível de investimento e de planejamento para poder bancar essa estrutura. Se você aplicar, traduzir isso para os 15 anos, os 12, 15 anos anteriores, nós teríamos teria deixado de ser aplicado na saúde cerca de 254 bilhões. Então, imagine que essa mesma, ela daqui para frente, se mantivesse o mesmo padrão de investimento da saúde existente anteriormente nesse período, nós teríamos no futuro uma redução mais ou menos de 250 a 300 bi nesse mesmo período. Ou seja, o país teria que investir mais, pelo menos para manter o padrão de hoje, ou um pouco melhor, mais 300 bi do que o que está previsto. E isso não ocorreria, como já ocorreu nesse período de 2003 até 2015. Então, esse é um exemplo claro. Então, se você vai para a prática, você diz, não tem redução. O que vai ocorrer com a saúde e a educação é tornar, porque os dois têm vinculação constitucional, ele vai tornar a vinculação teto e não o gasto mínimo, não piso. Então, se inverte a pirâmide. Ou seja, o meu teto máximo é esse. Então, isso compromete seriamente o desenvolvimento tecnológico na área da saúde, seriamente, que a saúde é muito cara. A saúde lida com remédios caros, produto de instrumentalização muito caro, estrutura na cara, sua né? grande maioria, todo produzido para ser adquirido em dólar. Portanto, ela tem um custo muito alto. Se você mantém que um orçamento desse para próximos 20 anos está congelado em 20%, em 20 anos, congelado apenas no teto da inflação, e uma população que cresce e se torna mais velha, assustadoramente nos próximos 20 anos. Ou seja, a sobrevida se aumenta nesse país significativamente. Então você precisa de mais investimento para garantir essa infraestrutura e condições mínimas de saúde para uma população dessa. Você vai inverter essa pirâmide. Então nós vamos ter o povo morrendo mais rapidamente, principalmente da geração mais velha, com esse quadro que está. Então é gravíssimo. Na educação, isso... E outra coisa, passa a afetar todo o desenvolvimento tecnológico do país. Porque na hora que eu não invisto, por exemplo, começo a cortar todo investimento e padronizo ele apenas no teto máximo de crescimento da inflação, eu não vou conseguir bancar os programas que estão hoje desenvolvidos para a construção de cientistas, de desenvolvimento intelectual da ciência nesse país. Em 2006, 2007, na geração que ingressava na universidade, da geração de idade universitária, você tinha 7 em cada 100. Hoje você tem 13 em cada 100.
está longe dos países mais desenvolvidos, minimamente mais desenvolvidos. Por exemplo, o México, que tem uma dimensão como o Brasil, a média de inserção na universidade no México é na ordem de 30 em cada 100. O Brasil precisava pelo menos chegar a esse patamar. Com esse grau de engessamento, ele vai diminuir. Ele vai diminuir. Então, isso é muito grave. Se eu pegar o mesmo exemplo que eu fiz para a saúde e traduzir ele para a educação, é mais grave. Na educação, ela nos últimos anos, olha que historicamente nós temos uma educação que as conquistas existentes, do ponto de vista dos instrumentos legais, da construção constituída e que consolidou mais recentemente com o primeiro verdadeiro Plano Nacional de Educação, que nem em vigor na sua plenitude conseguiu ser implementado algo dele. Se eu pegar a educação ao longo dessa história, as conquistas foram importantíssimas ultimamente para uma geração futura. Com essa PEC, toda essa geração futura estará comprometida. Se eu pegar um exemplo passado e calculasse quanto cresceu o investimento da educação na década, nos últimos 15 anos, quanto cresceu? Acima da inflação, colocando a inflação e mais o que foi investido na educação, o investimento da educação cresceu 454 bilhões. Agora, imagine se eu faço esse congelamento e digo que é só inflação. Ou seja, em tese, eu teria 450 bilhões nos próximos 15 anos a menos de investimento na educação. E olha, a gente já discute que hoje a educação está longe ainda de ser a que queremos, o grau de investimento precisa evoluir muito mais, e essa PEC, ela liquida literalmente o Plano Nacional de Educação. Perfeito. Milton, então, em que pé está a tramitação dessa PEC? A tramitação da PEC, ela hoje, à tarde, hoje, dia 4, teríamos uma audiência pública e para o debate dessa PEC. Para leitura do relatório também, né? Em seguida seria a leitura do relatório, a discussão dele. Para nossa surpresa, ao chegarmos para a participação da audiência pública, a audiência pública foi cancelada. Em cima da hora. Em cima da hora, e foi transformada em leitura imediata e já para votação na comissão especial. Entendi. O relatório para a comissão especial. Foi um debate pesado hoje, era pela manhã, a partir das 10 horas, terminou às 2 da tarde, e acabou sendo feito um pedido de vista coletivo, mas já todos os requerimentos feitos para aprofundar esse debate foi derrubado. Foi derrubado. E o que foi garantido pelo preceito legal e do próprio regimento da Casa é que foi garantido o pedido de vista por 2 dias, ou seja, essa matéria volta a debate para aprovação do relatório do relator, que eu aqui falei, deputado do Rio Grande do Sul, na próxima quinta-feira. Então, na quinta-feira, ela pode ser definitivamente votada já na comissão especial para seguir em frente o seu processo de aprovação ou não. Caso essa PEC seja aprovada, ela inclusive afeta a própria Constituição, né? Porque ela impede, como eu já disse, ela inclusive tem vício de inconstitucionalidades forte, porque ela ingessa os próximos 20 anos. Então, nenhum gestor público que assumiu o país pode fazer nada, porque tem que obedecer, ou seja, não pode fazer uma ação econômica diferente do que está lá, a não ser que mude de novo a Constituição, que não é fácil. Mudar uma Constituição, você precisa ter 2/3 de aprovação do número de deputados da Casa e de senadores. Então, não é uma coisa simples, não é uma mudança natural. Então, significa engessar para frente. Portanto, por isso que eu disse que ela fere causas pétreas da Constituição Federal. E nesse aspecto ela é frontal, porque ela agride frontalmente. Agora imagine, no caso da educação, que tinha até julho desse ano de implementar o custo-aluno qualidade inicial. E em 2 anos, o custo-aluno qualidade. Agora imagine isso e mais, porque o Plano Nacional de Educação determina lá na Meta 20 que a complementação de recursos para garantir todo investimento na educação, na diferença do custo aluno qualidade, é da União. Ora, se eu estou engessando, dizendo que não posso gastar mais do que a inflação, qual é o investimento que a União vai ter nisso?
E só para ter uma noção, porque são isso e mais acompanhado de vários projetos, como, por exemplo, de reforma do ensino médio. E o governo disse que a disponibilização de recursos para implementação do recurso da reforma do ensino médio para os estados e municípios brasileiros é de 500 milhões. Isso é uma coisa, é uma piada. As tentativas são de derrubar o Plano Nacional de Educação, então. Isso é uma piada, porque se hoje tivesse sido constituído o custo-aluno qualidade inicial, que é o patamar central para construir uma escola de qualidade, porque o custo-aluno qualidade, ele prevê todo um ordenamento de investimento desde a base estrutural de construção, a base estrutural de permanência e equipamentos, ao profissional, a sua valorização e a sua formação. Ou seja, o custo aluno qualidade ele tinha esses elementos. Num cálculo que nós tínhamos trabalhado até agora, apontava que se a gente pegasse o Fundeb hoje e fosse fazer a complementação para o custo aluno qualidade, o governo federal teria que imediato, já agora para este ano e para o próximo, investir mais 40 bilhões para a complementação do custo aluno qualidade. Aí imagine com uma PEC dessa o que é que vai investir? Claro, nada. Mesmo. Então significa que nós vamos ter regressão e a educação vai ficar seriamente comprometida para as gerações futuras. E imagine isso engessado por 20 anos. Milton, e no que tange, assim, direitos sociais e políticas sociais? Que já é uma outra... frontalmente, ela vai atingir também as questões do previdenciário, do modo geral. E do ponto de... Porque ao tratar que você vai reduzir esses instrumentos, você vai atacar. Como eu já falei no primeiro elemento, por exemplo, Bolsa Família. É um dos elementos central que ela vai atacar, porque ela vai cortar a implementação de recursos, aí não pode crescer. Como você tem uma população pobre, que precisava ser engajada totalmente nela, vai diminuindo, porque você tem um patamar de crescimento do custo reduzido só pela inflação. E a inflação, se você for levar só a isso, ela não garante isso. Outra questão grave, do ponto de vista das questões sociais, é que ela vai atacar basicamente quem recebe o salário mínimo, porque ao desvincular, e com outras legislações que estão sendo circuladas, que desvincula a forma de reajuste do salário mínimo, o salário mínimo, se nada pode crescer, então não pode ser reajustado nada além do salário mínimo. Hoje nós temos uma política que o salário mínimo cresce bem acima da inflação. Isso significa que a grande massa dos trabalhadores aposentados desse país vão sofrer rebaixamento de base salarial, porque eles passarão a ter, a futuro, apenas a capacidade de reajuste pela inflação. Ora, se eu vou só comparar o ano de 2015, em 2015, por exemplo, o salário mínimo foi reajustado em 11,67%. Nesta política, ele seria reajustado na base da inflação, cada ano menor. Então, você não teria ganho real em nenhum momento. E isso afeta frontalmente a grande massa dos trabalhadores brasileiros. Ou seja, mas, por outro lado, a PEC não ataca as questões centrais, por exemplo. Não ataca porque, na verdade, no fundo disso tudo, você vai reduzir o gasto para pegar dinheiro e fazer o quê? Pagar a dívida pública. Quer dizer, mas o governo não ataca, por exemplo, fazer uma auditoria da dívida pública para ver o que representa. Cortar a sangria de bilhões que são pagos anualmente à dívida pública. Se isso fosse feito, você equilibraria para dar o tratamento social que a sociedade precisa. E, no entanto, isso não existe na proposta hoje constituída. Muito pelo contrário, ela é de uma mão só. Penaliza a classe média e baixa e o pobre, ou seja, esta realidade vai trazer uma sociedade bem mais pobre daqui a 20 anos, se ela assim for implementada. Porque você vai rebaixar a capacidade de ganho real de salário, capacidade de distribuição de renda, nos meios, nas camadas populares, principalmente com programas sociais, e afetando todos esses programas de infraestrutura também e de habitação, porque eu já coloquei, a habitação já aponta só para o próximo ano uma queda orçamentária de 56%. Então, a habitação no país é uma parte de infraestrutura que mais gera emprego, que está dentro do âmbito civil, da construção civil. Se você tem uma situação dessa, você vai reduzir. Quer dizer, como é que você vai apontar e resolver 12 milhões de desemprego nesse país? Não vai. Não vai fazer isso com essa forma. Essa população vai pagar pesado
por uma redução de capacidade de renda. Entendi. Bom, e no que diz respeito a políticas públicas afetadas? Bem, a gente já relacionou aqui que as principais políticas públicas que nós teremos o maior desmantelamento, que vai afetar, porque envolve a participação de quase toda a sociedade, é saúde, educação, assistência social. Esses três segmentos são os três mais afetados. Que são justamente os segmentos onde você trabalha a base do país. Né? A base do país. E que precisa mais ainda. Porque se você pegar o estudo etário que você tem hoje, você vai ver que nós teremos daqui nos próximos 20 anos, daqui a 20 anos nós estamos em 2016, 2036. Em 2036, você terá uma população idosa muito maior do que a que tem hoje. E mais, você tinha 10 anos atrás uma posição de para cada idoso 10 jovens, 10 crianças. Esse patamar em 2030 está empatado. Está empatado, ou seja, você não tem uma sociedade gerando jovens com relação aos adultos nessa fase. Então, o que ocorre? É claro que se você tem uma população mais velha, você precisa de grau de assistência a essa população muito maior, seja no âmbito da saúde, seja no âmbito da assistência. Então, nessas políticas, elas estão altamente prejudicadas e, naturalmente, vai afetar a esta sociedade, a este público, principalmente os mais velhos. Os idosos vão ter penalização dura com essa proposta, se ela for aprovada nessa forma. Perfeito. Milton, e no que diz respeito, por exemplo, aos benefícios, porque essa PEC nós estamos falando de tudo que ela traz de ruim para o povo brasileiro. Mas se ela vai ser aprovada, se eles estão tentando aprová-la, ela beneficia alguém. Quem ela beneficia? Você podia dizer, olha, então como é que se apresenta um projeto que só retira da sociedade? E a sociedade precisa estar atenta para isso. Sim. Na verdade, ela tem um fim. Porque ela beneficia o capital. Ela vai gerar recursos, vai tirar recursos do pobre, sim, vai tirar recursos da baixa renda, da classe média, para aplicar recurso na dívida pública, na equalização da dívida pública. Ou seja, você não vê nenhuma medida que fosse para equalizar essa dívida pública atacando os ricos. Ou seja, tributando onde deve e como deve as grandes fortunas, todos esses segmentos. Não tem. Portanto, ela tem uma finalidade, sim, de beneficiar os poderosos, os mais ricos. Quando se falou em tributar, aprovar essa tributação em cima de grandes fortunas, nós sofremos um golpe. Exatamente. E outra coisa, beneficia quem nessa prática? Os bancos. Você não está vendo uma realidade de sociedade que nós vivemos, onde você paga essa classe média e essa classe pobre, que hoje tem um cartão de crédito que paga 450% de juro ao ano. Ora, imagine, esse é o grande vilão da história. Ou seja, na verdade, você vai pegar mais capital para esse setor financeiro, e para equalizar a dívida pública. Portanto, o governo teria que atacar os pontos centrais, que era editar essa dívida pública, auditar essa dívida pública, fazer toda a análise disso aí para ver o que é que realmente deveria ser, destinar recursos, e assim, porque não é simplesmente com o discurso de que nós vamos atacar o gasto social, que esse é o grande problema de uma crise econômica. Não passa longe que não é. Não é isso. Mas o que está posto nessa emenda é uma destruição dessa forma. E o fortalecimento... Liquidar na Constituição todos esses elementos que permitem um grau de equilíbrio maior de bem-estar social. Quando, na verdade, o ideal seria fortalecer as políticas públicas, sociais. Exatamente. Quer dizer, você teria que fazer o contrário. Buscar equalizar, principalmente, os grandes conglomerados financeiros, para que você tivesse equilíbrio financeiro para investir na infraestrutura e gerar emprego. Sim. Porque é a infraestrutura que geraria emprego. E mais, se o Brasil não olha para frente para fazer investimento tecnológico de ponta, o Brasil vai ficar para trás, vai tornar um paizinho lá de quinta categoria, do ponto de vista da evolução. E é um retrocesso. É um retrocesso. Eu estava ouvindo o debate e vendo a deputada Jandira Fegales, por exemplo, falar, de discutir, porque como ela é especialista da área também, além de deputada, é médica, dizendo o seguinte, que a própria Fiocruz disse, vocês vão liquidar com essa proposta todo o estudo científico para o futuro do país.
Porque como é que vai se desenvolver toda a pesquisa para vacinas, para enfrentar toda essa onda de epidemia que ocorre, de novas doenças, de novos elementos que tem, chikungunya, vírus, todas essas novas que aparecem no país tropical. Como é que você vai enfrentar se você vai reduzir drasticamente esses recursos e você precisa de mais recursos de ponta, principalmente para a tecnologia nesse campo, para fazer esse investimento? Como é que você vai fazer isso? Reduzindo isso, você vai trazer exatamente um país atrasado, sem pesquisa e morrendo mais gente por falta de atendimento, de acompanhamento e de investimento na saúde nesse campo. Perfeito. Bom, o TV Simples está chegando ao fim. Você gostaria de fazer mais algum esclarecimento a respeito dessa PEC, Milton? Olha, eu gostaria de fazer exatamente uma conclamação à sociedade, porque é muito fácil você vender na mídia dizendo que isso é para salvar o país. E esta sociedade, ela precisa se debruçar claramente e ir para a ponta do lápis, inclusive, no que é que ela vai atacar, conhecendo o que é que ela significa em cada ponto, o que é que ela vai tirar, o que é que ela vai reduzir, tornando o teto o piso da saúde, tornando o teto o piso da educação. O que é que vai afetar na sua casa, no seu filho, lá na frente e agora já, porque ele começa imediato. Então, o que é que isso vai afetar no futuro dessa geração? É redução drástica da capacidade aquisitiva da população. Então, essa população, a sociedade precisa se mobilizar para enfrentar essa realidade que tem uma capa simplesmente que isso é para dizer que é para resolver uma crise de um país falido. E isso não é verdade. Não é assim e não é por esse caminho. Portanto, nós queremos conclamar que a sociedade se engaje nesse processo, entendendo o que é. E se posicione, se posicione, porque o que eles dizem lá no Congresso e o que os deputados estão dizendo todo dia, que a sociedade quer essa mudança, que é para salvar o país. Eu quero saber se a sociedade realmente, conhecendo o que é que isso significa, se quer essa mudança. Portanto, o apelo é de engajamento da sociedade para compreender o que é que vai lhe afetar mesmo e o que é que essa sociedade vai pagar para a próxima geração. Perfeito, Milton. Bom, nós da TV Comunitária de Brasília agradecemos a sua presença, inclusive em nome do programa TV Simpro. Eu que agradeço. Bom, convidamos a todos vocês que nos assistem, que continuem acompanhando a programação da TV Comunitária de Brasília. Esse foi o TV Simpro e eu informo que é possível rever todo o nosso material no nosso canal do YouTube, no nosso site e também no site do Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Muito obrigada e até logo.